E olha só, meu amigo, o clima na América Latina está azedando, e rápido. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, e vou dizer qual é o próximo capítulo dessa novela. O Brasil entrando de cabeça nessa enrascada. E, adivinha, se isso acontecer, a conta vai sobrar para a gente, como sempre. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aquele que adora uma polêmica e já comprou briga com meio mundo, agora prometeu defender a Venezuela caso os Estados Unidos decidam partir para uma ação militar por lá. E não é conversa de bastidor, não. Ele escreveu isso abertamente no papel de comandante das Forças Armadas da Colômbia. Segundo Petro, Colômbia e Venezuela são o mesmo povo, a mesma bandeira e a mesma história, e qualquer operação sem aprovação dos países irmãos seria uma agressão contra toda a América Latina. Bonito no discurso, né? Dá até para imaginar a cena num filme. Só que, no mundo real, é mais um ato desse teatro político. Petro está jogando para a plateia. Ele sabe que a Colômbia, assim como o Brasil, não aguentaria nem meia hora de confronto direto com os Estados Unidos. Mas quer bancar o herói anti-imperialista para conquistar simpatia de certos grupos, claro, reforçar sua imagem como líder regional resistente. O problema é que, nesse joguinho de egos e bandeiras, quem paga a conta é sempre o povo. É sempre assim. O político brinca de geopolítica e o cidadão paga com inflação, desemprego e insegurança. E se Lula embarcar nessa, e, conhecendo o histórico dele, não é algo impossível, o Brasil vai acabar entrando no mesmo barco furado. Para entender a situação, vale voltar alguns dias. Trump, sem muito rodeio, deu ordem ao Pentágono para agir contra cartéis de drogas na América Latina. Não especificou qual, mas todo mundo sabe que a mira está voltada para a Venezuela. E não é de hoje que esse papo rola. O senador Marco Rubio, por exemplo, já chamou Maduro de chefe do cartel de Los Soles, um grupo narcoterrorista que teria se entranhado no estado venezuelano. A situação apertou ainda mais quando os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Maduro para impressionantes $50 milhões. E não é informações que levem à prisão. Não. É captura direta, vivo ou morto. Isso mostra que a paciência de Washington com o regime chavista não só acabou como virou poeira. Maduro, na sua linha teatral de sempre, reagiu com ironia, desafiando os americanos a irem buscá-lo no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano. Só que, sem a ajuda robusta da Rússia, que está atolada até o pescoço na guerra da Ucrânia e com suas próprias crises internas, essa história pode ter um final bem amargo para o chavismo. Entre os cenários possíveis, um dos mais comentados é a repetição de uma tática já usada no passado contra Cuba, o bloqueio naval. E se isso se confirmar, a economia venezuelana, que já anda respirando por aparelhos, pode simplesmente colapsar. Afinal, boa parte do que entra de divisas no país vem da exportação de petróleo, e um bloqueio desse tipo estrangularia de vez a principal fonte de receita do regime. E é aqui que a coisa respinga no Brasil. Sem Maduro, Lula e Petro perdem uma peça-chave na articulação da esquerda latino-americana. É como se tirassem o rei do tabuleiro de xadrez. O jogo muda completamente. Petro já correu para se oferecer como defensor de Caracas. E Lula? Bem, conhecendo sua trajetória e alianças, não é absurdo imaginar que ele também possa tentar se meter nessa história. O discurso usado para justificar é o de sempre: defender a soberania da América Latina contra o imperialismo dos Estados Unidos. Mas, na prática, esse tipo de narrativa costuma servir para criar um clima de guerra e abrir espaço para medidas internas que, em tempos normais, seriam vistas como autoritárias. Na Colômbia, Petro já sente que sua popularidade está escorregando e que as próximas eleições não serão fáceis. Uma crise externa, nesse caso, é uma cortina de fumaça perfeita para adiar ou controlar o processo eleitoral, pintando qualquer opositor como inimigo da pátria. E no Brasil o roteiro pode ser igualzinho. Fabricar uma crise, decretar estado de alerta e colocar todo crítico do governo no rótulo de traidor ou agente estrangeiro. Quem acompanha a política sabe que esse terreno já vem sendo preparado aos poucos, com discursos inflamados e tentativas de centralizar cada vez mais poder. No entanto, é bom lembrar o óbvio. Nem Colômbia nem Brasil têm força militar ou estrutura logística para encarar os Estados Unidos. As Forças Armadas colombianas dependem pesadamente de tecnologia americana.
Bastaria um comando remoto para desligar boa parte dos sistemas. E, guardadas as proporções, o Brasil não está muito diferente. É bravata pura e perigosa. Por trás dessa bravata, porém, há um cálculo político frio. Tanto Petro quanto Lula sabem que, se não criarem um inimigo externo, a pressão interna vai aumentar. Sem um vilão de fora para culpar, as falhas de gestão ficam mais evidentes e o desgaste eleitoral vem rápido. Então, criar uma narrativa de nós contra eles é uma forma de se blindar, mesmo que isso custe estabilidade econômica, relações internacionais e a segurança da população. E no fim das contas, quem acreditou que estava votando para defender a democracia pode acabar descobrindo que, na verdade, ajudou a cavar um buraco fundo daquele esse país leva décadas para sair. O problema é que, quando a ficha cair, o estrago já estará feito e não vai ter discurso bonito que apague as consequências.